Já que você deu licença pra esse nego falar, não duvida da cabeça que tem coroa ou cocar. Nenhuma auréola resiste ao tempo sem se apagar, se não tiver a serviço de Deus ou de um orixá. Olá meus amigos, bem-vindo ao programa Falando de Umbanda. Estamos iniciando agora e já para mostrar como é que a coisa está acontecendo, vamos colocar aqui algumas chamadas e alguns informes. No dia 23 agora de setembro, a Casa Fraterna de Obaloaiê estará realizando uma homenagem a Cosme Damião e as crianças espirituais de Umbanda. Estão todos convidados. Será na rua Marechal Bittencourt 210, no bairro do Riachuelo, às 20 horas. Também no dia 30 de setembro, será realizada lá na Casa Fraterna de Obaloaiê a homenagem a Xangô e também o grande hospital de Umbanda, onde serão distribuídos remédios para as pessoas que têm alguma enfermidade e também será dado para que seja entregue às pessoas que porventura estejam internadas ou que não possam comparecer os remédios para que elas possam se tratar também espiritualmente. A Casa Fraterna de Obaloaiê se orgulha de prestar esse serviço há mais de 7 anos e ter respostas positivas, maravilhosas. Você não pode perder então a grande homenagem a Xangô no dia 30 de setembro, às 18 horas, e também o Hospital de Umbanda no dia 30 de setembro, às 18 horas, na rua Marechal Bittencourt 210, no bairro do Riachuelo. Esperamos vocês lá. E agora também temos um evento, uma feijoada beneficente, um por todos e todos por um, do Centro Espírita Caboclo Cobra Coral e Maria Conga, que será realizada no dia 1º de outubro, a partir das 13 horas. Os convites já estão à venda, informações no Centro Espírita Caboclo Cobra Coral e Maria Conga. Você não pode perder, o programa de Umbanda vai estar lá e eu conto com a presença de vocês. Vamos prestigiar, é um evento beneficente para ajudar a casa e com certeza vamos degustar uma maravilhosa feijoada. E você que ainda não mandou pra gente a sua programação, os eventos festivos da sua casa, né, as festas beneficentes, feijoadas e assim vai, o almoço, conta com a gente, conta com o programa Falando de Umbanda para que a gente possa divulgar aí esse evento maravilhoso da sua senda. A gente está aqui com uma programação hoje muito bacana. Nós vamos falar de Cosme Damião, vamos falar de Xangô. Então, daqui a pouco a gente volta, você não sai daí, porque a gente vai voltar, rapidinho, a gente vai voltar com um programa bonito que vai falar sobre as crianças espirituais da Umbanda, né? Sobre essa falange maravilhosa que derrama sua energia sobre a Umbanda e também sobre Xangô. Umbanda no coração de todos vocês. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta e, como eu falei, é rapidinho. E foi verdade. Então nós vamos falar agora de Cosme Damião. Vamos falar sobre essa energia de luz que emana as energias das crianças espirituais no seio, no berço da Umbanda. Primeiro, quem foi Cosme Damião? Cosme Damião eram 2 irmãos, né, que exerciam a medicina e que faziam, naquela época, a caridade, o que não era visto com bons olhos pelos outros que exerciam também a medicina. Denunciado porque tratou uma criança sem cobrar nada, acabaram sendo condenados, né,
como se fossem feiticeiros, bruxos, vamos dizer assim, né? E tiveram as suas cabeças degoladas, porque fizeram a caridade, porque tentavam ajudar as crianças que precisavam e que não tinham dinheiro para pagar o tratamento ou atendimento médico. Então essa é uma visão superficial. Existe uma história muito mais profunda acerca dessa questão, mas isso eu deixo para vocês, através da curiosidade de vocês, pesquisarem no Facebook, pesquisarem na internet, e lá tem diversas informações. Não estranhe se você encontrar informações variadas e divergentes. O importante é que você, se tiver tempo, leia 1, 2, 3, 4 e tire as suas conclusões. Aquelas que mais estiverem perfeitamente encaixadas, você dá para ter mais ou menos como certa. Porque nós aqui, do programa Falando de Umbanda, respeitamos todas. Mas eu, como dirigente espiritual de uma casa de Umbanda, de um templo, de uma tenda, de um terreiro de Umbanda, eu tenho a minha resposta baseada no que os nossos guias nos passam. Então, em função disso, a gente não vai manifestar, mas vai entregar para vocês a oportunidade de vocês pesquisarem e conhecer um pouco dessa verdade. Agora, Cosme Damião, ele está introduzido dentro da Umbanda pela questão do secretismo religioso, né? E é bacana que a Umbanda abraçou essa energia e trouxe, é uma energia que a Igreja Católica ainda não tem como uma verdade, mas trouxe Cosme Damião para dentro da gente. E Cosme Damião hoje, ele seria o grande condutor, o grande cuidador, aquele que pega todas essas energias de criança e faz com que elas se manifestem, de certa maneira, dentro de um princípio do cumprimento das divinas leis, o que permite que a gente tenha essas crianças espirituais como aquelas crianças que, dentro da sua inocência, dentro da sua verdade, nos ajuda a encontrar o nosso caminho da alegria, da felicidade, nos permite fazer algo de diferente. E eu tenho certeza, né, absoluta, que a maioria de vocês já tiveram um relacionamento com essas crianças espirituais e perceberam o grau de inocência, o grau de verdade. Então, se você quer a verdade, uma consulta com uma criança espiritual é muito show. A criança não tem papa na língua. Não é que os outros guias não tenham, não. Todos têm a verdade. É que às vezes a criança não mede o que fala. E em função de não medir, ela às vezes fala um pouco mais que não deveria, mas que de qualquer forma existe um controle, e dentro desse controle a gente tenta de alguma forma amenizar em nossos corações, e elas falam de tal maneira que a gente realmente se sente um pouco mais leve, né? Então que a gente enche o coração de felicidade. Fica aí a dica, pesquise, se informe. Daqui a pouco a gente volta falando de Xangô. Como sempre, nosso intervalo é bem rápido. Estamos de volta aqui com o programa Falando de Umbanda. E eu queria dizer para vocês que para mim está sendo prazeroso. Às vezes parece que eu fujo um pouco das questões, como foi o caso agora, que a gente falou de Cosme Damião, né? Das crianças espirituais, ibejadas, como queira. Não é que eu tenha fugido, é que, vamos pensar bem,
o programa falando de Umbanda manifesta o seu pensamento, sim, mas ele não pode colocar o sentimento da casa que, por exemplo, esse apresentador representa como uma verdade. Então, vamos seguindo em frente e agora nós vamos falar de Xangô. Na Umbanda, quem é Xangô? Xangô seria o Senhor da Justiça, né? Aquele que nós clamamos quando entendemos que precisamos da ajuda perante a justiça dos homens e também dentro da justiça divina. Xangô é um orixá de muita força, de muita luz, de muita seriedade. Xangô não é de brincadeira, inclusive se vocês pegarem as imagens de São Jerônimo, né, onde nós temos dentro da Umbanda uma representatividade maior de Xangô, vocês verão que ele está sempre sério, né? E até porque a justiça não pode ter outro perfil, a justiça tem que ser séria, né? E Xangô é sério. Porém, muitas das vezes nós nos socorremos de Xangô para tentar resolver os nossos problemas de ordem material e até espiritual, mas a maioria é material, porque a gente ainda não percebeu que precisamos também da justiça espiritual para equilibrar o nosso espírito. Vamos observar também que Xangô é um grande abençoador daqueles que detêm a razão. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês com relação a Xangô, eu diria: siga em frente, mas siga certinho, porque Xangô não é de brincadeira, Xangô não gosta de brincadeira. Se quer respeito, respeite, porque Xangô é assim. Então vamos entender o que acontece, né, com o filho de Xangô, quando esse filho de Xangô não respeita os princípios básicos de Xangô. É o primeiro a sofrer, porque o princípio da justiça é não se unir à injustiça, é não se permitir fazer a injustiça. Então, quando o filho de Xangô comete uma injustiça, ele se fere. É como se ele estivesse machucando ele próprio. Então, vamos pensar duas vezes. E também tem um outro detalhe. Antes de querermos a justiça de Xangô, que a gente possa perceber em nós que somos justos, no sentido de ser merecedor ou não de uma determinada injustiça. Vamos prestar bastante atenção nisso. Então, normalmente na Umbanda, nós homenageamos Xangô agora no dia 29 de setembro. Também temos dentro do sincretismo religioso a imagem, né, o simbolismo de um santo da Igreja Católica, que é São Jerônimo. E o dia que consagramos a Xangô é às quartas-feiras, quando nós temos uma maior vibração de Xangô, porque podemos homenagear, podemos conversar, podemos estar com Xangô todos os dias, mas às quartas-feiras é um dia de maior vibração. Os elementos de trabalho de Xangô são pedras, né? São areias. Então, se você estiver precisando, clame a Xangô, porque ele vai estar lá disponível para ajudar você. Então fica entendido que Xangô é o Senhor da Justiça. Xangô manda buscar o que está perdido, encontra o que está perdido. Xangô também é da saúde, ele cicatriza pela razão. Então é um orixá de muita força, de muita luz. É um alicerce, é aquele, seria pedra sobre pedra, né? É aquele que a gente pode contar sempre que a gente precisar. Então fica aqui o meu grande abraço, falando de Xangô, e daqui a pouco a gente volta para encerrar o programa, dando mais uma chamada para a festa de Cosme e Damião, homenagem a Xangô, o Hospital de Umbanda e a feijoada um por todos e todos por um. Umbanda no coração de todos vocês.
30 de setembro será feita a homenagem a Xangô, também na Casa Fraterna de Obaloaiê, às 20 horas. E depois o Hospital de Umbanda, onde estaremos atendendo as pessoas enfermas e aqueles que irão no lugar delas para poder pegar o remédio e levar. O endereço é Rua Marechal Bittencourt, número 210, no bairro do Riachuelo. E temos também agora a feijoada beneficente Um por Todos e Todos por Um, que será realizada no dia 1º de outubro, a partir das 13 horas, no Centro Espírita Caboclo, Cobra Coral e Maria Conga. A gente conta com a presença de vocês. Vamos lá comer essa feijoada e ajudar o Centro Espírita Cobra Coral e Maria Conga. E também vamos no dia 23 homenagear as crianças espirituais na Casa Fraterna de Obaloaiê. Um grande abraço e até o próximo programa. Umbanda no coração de todos vocês. Nenhuma auréola resiste ao tempo sem se apagar, se não tiver a serviço de Deus ou de um orixá.